Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É um prazer estar com você às quartas-feiras, às 11h30 da noite. E hoje eu trago um cara aqui para falar de um assunto bem interessante. Eu bati um papinho com ele antes, ele me explicou mais ou menos que quando a gente vai plantar, a gente compra a semente e não sabe o que vai fazer com ela. Então é uma coisa mais ou menos assim, o cara detesta o termo marketing digital. Ele é fã de site, totalmente fã, é o cara que ele ama um site, ele tem um pezinho atrás com algumas redes sociais, sim, vai falar de engajamento. Esse cara hoje está à frente de uma empresa chamada Blue Five Solutions, e é o que a gente precisa para o meio empresarial saber qual o caminho seguir. E eu estou com o meu querido Celso Alonso, que é o cara que já fala de site, já fala disso desde 2006, malandro? Que isso? 2006 não tinha nem computador, velho. O que é isso? Você vai falar de site? Me conta essa história, velho. Bom, a gente começou lá atrás, nos primórdios, em 2006, trabalhando mais com a parte de sistema personalizado, não era nem... A gente já fazia site, mas era mais voltado para sistemas. E o que aconteceu é que as coisas foram evoluindo e as necessidades dos clientes começaram, porque a internet também começou a tomar um corpo, e a gente começou a ir sempre para essa parte digital. Então a gente começou a trabalhar com a parte da comunicação visual, mas também a parte do website. Entendi. E as coisas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, e aí foram surgindo, a evolução tecnológica aconteceu, e aí foram surgindo as redes sociais, as implementações de Google, e daí para frente só foi melhorando. Mas virou isso, ele fala melhorando, ele nem vermelho fica, mas ele fala melhorando, porque o cara, ele é fã do site, ele acha que a empresa, ela tem que ter um site muito bem consolidado. Quem eu falei aqui, é o seu livro? Ele falou, não, Carlão, é a sua cara. O seu site, na verdade, é a sua cara. Hoje em dia se fala muito em marketing digital, e ele falou uma coisa muito certa. Toda vez que a gente fala a palavra marketing digital, a gente remete imediatamente para as redes sociais, que na verdade não é isso. Falei certo, Celso? Eu não gosto do termo justamente porque dá essa conotação. Com todos os clientes que a gente fala, a grande maioria faz essa associação, que o marketing digital ele é igual às redes sociais. Entendeu? E não é. A rede social ela faz parte do marketing digital, ela é um serviço que contempla uma ferramenta, e as redes sociais elas são importantes. Eu acho que existem setores que elas são mais importantes até que um site, em termos de prospecção ou de se colocar e colocar o seu produto / serviço para divulgar no mercado. Exatamente. Mas isso não tira a necessidade de um site, a necessidade de uma colocação orgânica ou paga. Então, o Google, por exemplo, ele mudou agora a sua listagem, e antigamente, para você aparecer nos resultados, só podia ter site. Hoje já não. Hoje ele já te permite não ter site e te premiar com colocações por Instagram ou Facebook, por essas menções. Então, assim, é muito importante a empresa entender que ela precisa ter um site. Isso é fundamental. Você está me contando a história toda e eu estou logicamente a gente pensa na gente, né? Automaticamente. Então, uma coisa que o Celso está falando que ele tem total razão, com o surgimento e essa implementação das redes sociais, não só eu, como vários empresários de vários ramos, né? Hoje em dia a gente vê que tá nas redes, desde uma farmácia, um laboratório, que é o meu caso, o cara que arruma sapato, enfim. A preocupação está voltada para as redes sociais. E eu vou te confessar, Celso, a gente esqueceu dos sites. Sim. Você está falando, eu estou lembrando do meu site. Vou fazer a cara do meu site. Está estagnado, velho. O que ocorre é justamente isso. Tudo evolui. As redes sociais evoluíram, o Google evoluiu, as tecnologias evoluíram, e mais importante, quem faz a internet são as pessoas evoluem. E então, os empresários, eles se focam tanto nas redes sociais, e veja, eu não é que eu sou contra as redes sociais, eu sou contra de somente ter as redes sociais como um caminho.
Tá. Ela é um caminho importante. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente viaja e você quer comer num restaurante, uma comida japonesa. Você não sabe quais são os restaurantes que tem lá. Então Sim. o que você faz? Você vai no Google. É. 99,9% da população vai no Google. Isso aí. Então a gente tem o resultado no Google, que hoje em dia, só de ter o resultado, já são 3 ou 4 serviços para você aparecer lá, entre tráfego orgânico, tráfego pago, etc e tal. E aí você vê nas redes sociais, você vai dar uma olhada para ver como é que está a empresa, o que ela oferece, entra no site para poder ver o que tem, o que não tem. Então esses resultados, essa combinação entre eu jogar no Google, entrar no site e nas redes sociais, isso, de uma certa forma, é esse trabalho holístico que o empresário ele tem que ter. Ele tem que se colocar nesta maneira. Cara, você está falando uma coisa, está me remetendo a 10 dias atrás. Olha só a história, eu vou te contar, você vai entender bem. Eu estava em Portugal, com a esposa, com os filhos, e queria ir num restaurante, exatamente o termo que você usou. A gente usou, logicamente, o Google, o que queria comer em Algarve. Sim. Entrou lá no restaurante, viu lá, a reserva pelo site. A esposa falou, estranho, ter que entrar no site do cara para reservar, até lerem meu e-mail, imediato, cara. Imediato. Então essa tendência de usar o site, você tem razão, totalmente. Não tinha assim para você entrar pelo... Não, você entrava no site deles, fazia reserva, falou, vamos esperar. Não, deram retorno imediato, chamando pelo WhatsApp, olha, que é da reserva tal, só que é 4 pessoas mesmo e tal. Então, a gente vê que eles acabam usando muito site. Você está certinho no que você está falando, cara. É mais uma plataforma, é mais um Sim. mecanismo, tanto o site como as redes. Sim. É mais uma plataforma para você ter interação com o seu público. As pessoas têm que entender que quem faz a internet, quem faz as coisas, é os próprios usuários. A Blue Five é justamente isso. A gente a gente coloca o usuário como a nossa espinha dorsal. É através do que ele faz é que a gente entende essa movimentação, que termo que eles pesquisam no Google, que tipo de comportamento eles têm, porque o comportamento também pode ser sazonal, às vezes acontece alguma coisa esse ano, não vai se refletir no ano que vem. Então, e tudo isso vai evoluindo. O site, as redes, o Google, tudo evolui. Então a gente tem que estar atento ao nosso usuário, porque as pessoas, os empresários também esquecem que a gente mesmo é usuário. A gente também é consumidor. Exatamente. Então, às vezes, a gente cobra alguma coisa de uma agência, de uma empresa que está prestando serviço nosso, mas a gente não faz como usuário. Então, a gente também tem que se colocar nesse lugar e falar assim, não, peraí, será que eu faço isso também? E nem sempre o que eu faço é o que as outras pessoas fazem. Nem sempre o que a pessoa fala que faz é o que de fato ela faz. E quando eu caio no site, eu consigo medir o que as pessoas fazem. Entendi. Você Entendeu? tem métrica, né? Exatamente. É uma análise, Celso, quantitativa. Exatamente. Não é qualitativa. É muito mais profunda. E o resultado é dinheiro na conta, velho. Não tem onde, mas o resultado aumentou a venda? Com toda aumentou certeza. A venda, tal. Você tem que mensurar isso. Exato. Uma coisa legal é que você está falando, também estou pensando junto, o cara está procurando filé com fritas. Quando ele entra no teu site, ele vê que tem peixe, que tem massa. Então, faz sentido direcionar para o site. Isso é gestão. Isso é uma gestão. O que eu falo do site é justamente o quê? O site é o único lugar que eu consigo contemplar todas as informações de uma empresa. Seja o produto, seja serviços. As pessoas vão entrar no Google e vão buscar algum termo, algum produto ou algum serviço. E eu vou aparecer. Exame de sangue. Exato. Eu vou estar listado o laboratório A até o laboratório Z. Certo. Se tiver esse termo no seu inventário de palavra-chave, se isso for acionado no seu site. Não entendi. Então, para você aparecer num termo, por exemplo, laboratório de sangue, Sim. o Google você tem que forçar para o Google, você tem que falar para o Google. A contemplar as palavras-chave e ele tem que entender que toda vez que você digitar isso, o seu site será acionado. Mas ele pode ser acionado na última página, na 40ª página ou na primeira página. Entendi. Então, esse é o trabalho de content marketing, de copy, de conteúdo, de SEO, de tráfego orgânico e também de tráfego pago, enfim. Então, o que acontece? Uma vez que eu entrei no seu site, é o local que eu consigo condensar todas as informações. Legal. As redes sociais é muito boa para eu ir postando segmentado. Sim. Olha, temos isso, temos isso, temos isso.
Mas, às vezes, eu quero saber tudo o que se tem num restaurante, numa clínica, num hotel, e aí lá dentro eu vou dar uma olhada. Só que nas redes sociais eu não consigo saber o que as pessoas pesquisaram para poder chegar lá. Se elas não fizerem nenhuma interação, eu não sei se eu impactei. Entendi. No Google, eu consigo saber que o meu anúncio apareceu, mas ninguém clicou. E quando eles clicam, tanto nas redes sociais como no Google, caiu no site, eu consigo saber de onde veio, de qual post, ou de qual termo de pesquisa, por qual campanha, e o que ele fez dentro do site. E aí começa a maravilha da inteligência e da análise comportamental do usuário. Porque ele está navegando. Enquanto ele está navegando, eu estou vendo o que ele está fazendo. Agora entendi. Entendeu? Agora, e aí você faz as correções. Você tem o rastreamento da Exatamente. Onde veio isso. Exatamente. Então ele te ajuda a pegar e falar assim, olha, as pessoas estão vindo bastante quando a gente posta nas redes sociais o termo laboratório de análises clínicas. Isso. Vamos investir mais nisso. Olha, estamos recebendo mais acesso do Google de tal coisa. Olha... Exame em criança. Exatamente. Esse termo dessa cidade vem mais gente. Então, assim, ele serve justamente para isso, para você coletar dados e jogar com os dados a seu favor, do que jogar no escuro. Cara, você tá falando um negócio que faz todo sentido, né? É tirar o parafuso com alicate, em vez de usar a chave de fenda. Então, você tem ferramentas próprias para aquilo tudo, e pelo que eu estou entendendo, o teu site atualizado, ele consegue controlar essas ferramentas e saber de onde vem a informação. O que acontece hoje em dia é, quando você contrata isso, vem um cara com um relatório e fala, olha, doutor, você teve 147.286 cliques, tá? Da onde? Qual assunto? Exato. Então a coisa fica meio perdida. Agora eu entendi. Não adianta você ter o dado e não saber trabalhar o dado. Exatamente. Essa é a grande questão. Exatamente, porque hoje em dia tudo é informação. Hoje em dia está tudo ligado também com o papo da IA, né? Da inteligência artificial. Só que antes da IA tem que ter um IH, que é inteligência humana, para você saber usar a coisa certa, né, Celso? Não adianta ter um monte de ferramenta e não saber usar. Conselho do Papiano do Carlão de hoje: mantenha seu site atualizado, porque o seu site consegue mensurar isso muito bem. Falando com o Celso, assim, começa a acender várias luzes e a gente começa a perceber o pior, quanto dinheiro já foi colocado em lugar errado e quanta energia você já perdeu aonde você não teve resultado algum. Clique positivo qualquer um faz. Agora, o resultado mensurado e saber de onde veio é um outro papo. Gente, eu vou chamar os comerciais, o papo está super legal aqui, mas a gente volta já já com o meu querido Celso Alonso. Valeu!